Bom dia, amigos. Bom dia, terça. Bom dia, Café com Mauro. Vocês perceberam, né? Hoje eu trouxe até um cafezinho pequeno. Tem até um chantillyzinho dentro para dar um gostinho bom. Porque afinal de contas, Café com Mauro sem café não é café. Então vocês já pegaram o cafezinho de vocês? Para a gente poder começar com mais um Café com Mauro? Pois é, hoje eu trago para vocês algo bem interessante. A gente tem falado na nossa série Bem-aventuranças e a Vida sobre vários assuntos, não é? E trazendo esses assuntos para o nosso dia a dia, como eu tenho falado, como eu tenho dito. Mas que tal hoje falarmos sobre o personagem principal que traz e trouxe e traz para nós essas bem-aventuranças? Jesus! Eu vou trazer um assunto para vocês que muito me toma a atenção, e desde muito cedo, na verdade, isso, porque eu sempre falo sobre esse assunto em palestras, em aulas, em conversas, em bate-papos e tudo mais. E o tema de hoje traz exatamente isso. O tema de hoje é: Jesus era falso? Por que eu faço essa pergunta para vocês e trago esse tema dessa forma tão interessante? Porque nós temos na nossa sociedade, na nossa cultura, da forma como nós olhamos o mundo e as pessoas, a forma de pensar não é todo mundo, tá? Não vamos generalizar, vamos deixar bem claro, mas a gente traz dentro dessa nossa cultura e dessa nossa forma de pensar na sociedade que quando as pessoas se dirigem a outras pessoas de forma diferenciada, mostrando um lado, falando diferentemente, sendo mais sutil ou mais direto ou mais amoroso ou mais aceitando mais as coisas, ou brigando mais por outras. Em suma, quando as pessoas falam diferentemente com várias pessoas que também são diferentes, alguns taxam a estes de falsos. Ah, tal pessoa é falsa, porque você vê, ela está falando lá de um jeito com tal pessoa e com a outra pessoa está falando completamente diferente. Parece até que está falando mais doce só porque aquela pessoa é assim assado. Ah, com ele, o outro ele foi mais grosso porque não gosta muito daquela pessoa. Então essa nossa capacidade intrínseca de julgar, não é? Nos leva a esse momento de colocar as pessoas como falsas porque elas se utilizam de maneiras diferentes para falar com os outros. Logicamente, eu estou falando de uma situação onde nós colocamos um mesmo contexto e formas diferentes de trazer esse contexto para uma conversa entre pessoas, não é? Que era exatamente o que Jesus fazia. Então, será que quando nós, dentro de um contexto de um assunto que nós queremos falar sobre ele, seja para nos colocarmos, ou seja porque acreditamos nele, ou seja da forma que for, por que nós não podemos falar de formas diferentes, já que indivíduos diferentes assimilam as coisas de formas diferentes, de acordo com as suas histórias, com as suas individualidades, com as suas culturas, com as suas experiências de vida, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu momento evolutivo? Seria isso ser falso? Vamos colocar a cabeça para funcionar. Porque se isso for taxado de falso, eu vou falar sobre perdão com uma determinada pessoa de forma mais amorosa. Com a outra eu vou falar de forma mais direta, mostrando para ela onde ela pode ou não perdoar ou por que não perdoou. Mas a outra eu vou ficar fazendo um joguinho mais de amorosidade e tal. Por que, se o contexto é o mesmo e é o perdão, por que essa pessoa é falsa? Eu vou falar sobre um determinado assunto com vocês da minha forma, não é? Mas a minha forma, ela é maleável. E ela tem que ser maleável, porque eu preciso entregar para as pessoas que me ouvem, sejam elas quais forem, as coisas às quais elas possam assimilar e absorver da melhor forma possível. Não dono da verdade de jeito nenhum. As conversas naturais e normais que a gente acredita no dia a dia e que sabemos que podemos trocar ideias, não é? Compartilhar ideias. Mas
Se as pessoas têm formas diferentes, eu posso sim chegar para uma pessoa de uma forma e chegar para outra pessoa de outra forma sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque nós somos diferentes e assimilamos diferentemente as coisas, não é? Nós olhamos para um filme, por exemplo, e esse mesmo filme vai nos tocar de maneiras diferentes, não vai? A cada um de nós. Mas a história do filme é a mesma, não é? Nós vamos, por exemplo, ouvir uma música que a letra é igual para todo mundo, a melodia soa igual para todo mundo, mas cada um de nós vai sentir diferente aquela melodia, aquela letra, e vai buscar algo diferente para conseguir entender e absorver o que há de melhor dentro da música e da melodia, da letra e da melodia. Assim era Jesus, meus amigos. Ele ia lá e ele falava para os fariseus, ele falava para os publicanos, ele falava para todos os povos, ele falava com cada um dos apóstolos diferentemente. Então ele só dentro do círculo dos apóstolos com ele já tinha 12 formas de falar. Entre os povos nos quais ele caminhava e andava e falava com eles, ele já tinha maneiras diferentes de falar, assim como nós. Não tem nada de diferente. Jesus, o nosso irmão maior, ele apenas deixou o legado e nós fomos aprendendo com ele. Nós falamos diferente com os nossos filhos quando temos mais de um. Nós falamos diferente com os nossos pais, pai ou mãe, e o contexto é o mesmo. Nós falamos diferente com os amigos. Nós falamos diferente de acordo com cada pessoa. Então, por que julgar se fulano é falso ou verdadeiro? Se nós podemos perceber qual é o contexto da conversa, do assunto e tentar cada vez mais assimilar tudo que está à nossa volta e prestar atenção e agregar conhecimento e informação para ampliarmos as nossas capacidades em todos os lugares, todas as áreas e todos os assuntos. Sermos úteis é o que nos comanda a vida. Sermos úteis é a nossa lição maior de Jesus, não é? Podermos fazer o que ele fez e ainda mais. Foi o que ele nos ensinou. Para isso, precisamos nos capacitar. Para nos capacitarmos, precisamos absorver conhecimento cada vez mais, nos educarmos e percebermos que o nosso tempo ele precisa ser despendido com coisas boas e não com lugares onde nós não estamos crescendo e nem evoluindo. Então, meus amigos, Jesus era falso? Você é falso? Exercite a sua capacidade de se comunicar e se fazer entender cada vez mais nesse mundo, principalmente nesse mundo globalizado. Preste atenção nas suas palavras, preste atenção na sua escrita, mantenha o contexto do que você quer passar, porém faça-se ouvir de acordo com o seu ouvinte, com a pessoa que está do outro lado da linha, do outro lado da tela, do outro lado do livro, da escrita, do telefone, da mensagem. Muito obrigado para todos vocês e a gente volta semana que vem com mais um Café com Mauro. Lembrando que semana que vem temos um Café com Mauro especial do nosso Setembro Amarelo, a nossa semana do Setembro Amarelo que sempre fazemos, não é? Relacionada ao nosso tema principal, que é a prevenção do suicídio. Um beijo muito grande e até lá.